Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Helicóptero de força internacional cai no Egito e deixa 8 mortos. TSE confirma adiamento da eleição em Macapá. A votação deve ocorrer até o dia 27 de dezembro. Passagem do tufão Vamco pelas Filipinas deixa mortos e coloca a capital debaixo da água. O atual governador afastado, Wilson Witzel, entra com recurso no Tribunal de Justiça para poder voltar ao Palácio Laranjeiras. Internações hospitalares por Covid-19 na França superam as da primeira onda da pandemia. E Diego Maradona recebe alta e médico posta a primeira foto do craque após cirurgia no cérebro. Eu sou Tarek Elakis e está no ar o Tarek Notícias. Oito membros de uma força multinacional de observadores, incluindo 6 americanos, um francês e um tcheco, morreram hoje quando o helicóptero em que estavam caiu no Sinai egípcio, informou uma fonte israelense da AFP. Um membro americano da força sobreviveu ao acidente e foi levado a receber atendimento médico, segundo o comunicado que diz que o acidente ocorreu durante uma missão de rotina perto de Sharm el-Sheikh, no Egito. Os anexos ao Tratado de Paz israelense-egípcio de 1979 prevêem a desmilitarização do Sinai, onde desde o início dos anos 1980 esta força multinacional está posicionada garantindo o cumprimento do acordo. Israel é um dos países fundadores dessa missão que não está vinculada às Nações Unidas. A força conta com cerca de 1.100 soldados de diversos países destacados no Sinai egípcio, onde estão presentes vários grupos armados, como a Organização do Estado Islâmico. Bom, vamos à próxima notícia. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou hoje, por unanimidades, decisão do presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, que adiou as eleições municipais em Macapá, a capital do Amapá. O primeiro turno em todo o país está previsto para este domingo e o segundo para o próximo dia 29. As novas datas do pleito em Macapá não foram definidas, mas a decisão desta quinta-feira estabelece que o processo eleitoral na cidade deverá ocorrer ainda nesse ano. Segundo o TSE, 27 de dezembro, último domingo do ano, é a data limite para que não haja prorrogação de mandatos atuais, o que é vedado pela Constituição. Luiz Roberto Barroso determinou o adiamento da eleição ontem à noite, atendendo a um pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. O pedido de adiamento se deve aos reflexos das restrições no fornecimento de energia no estado, que começaram na semana passada após um apagão gerado por incêndio em uma subestação. Hoje, 10 dias após o apagão, o fornecimento de energia ainda não havia sido normalizado no Amapá. Nos últimos dias, a população tem convivido com um esquema de rodízio em que o acesso à energia é garantido apenas em parte do dia. O TRE do Amapá argumentou que o adiamento deveria se dar até o restabelecimento regular da energia elétrica no município. O pedido não se refere aos demais municípios do estado, porque o TRE do Amapá considerou que nas outras localidades a situação de segurança do eleitor poderá ser mantida sob controle com o aparato de segurança atualmente disponível. Da decisão, Luiz Roberto Barroso apontou que a definição das novas datas do primeiro e segundo turno em Macapá seria feita em ato posterior. O presidente do TSE determinou ainda que sejam adotadas as providências para a exclusão da carga das urnas em todo o município, de modo a prevenir que entre em funcionamento nesse domingo. Em seu voto, o ministro Luiz Roberto Barroso reiterou que há uma situação de calamidade pública reconhecida no Macapá. Pela decisão, o processo eleitoral em Macapá deverá ser finalizado ainda este ano. A sugestão foi feita pelo vice-procurador-geral eleitoral, Renato Bril de Góes, e reiterada pelo ministro Alexandre de Moraes. Além de Alexandre de Moraes, o voto de Luiz Roberto Barroso foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Luiz Felipe Salomão, Mauro Campbell, Tarcísio Vieira de Carvalho e Sérgio Banhos. Bom, vamos à próxima notícia. Mais de 11 pessoas morreram depois que o tufão Vamco
atingiu o sul da principal ilha das Filipinas, Luzon, informou hoje a agência de desastres do país. Essa já é a terceira grande tempestade a afetar o arquipélago em menos de um mês. Muitos bairros de Manila, a capital do país, ficaram alagados. Além das mortes, outras 9 pessoas estão desaparecidas. O tufão, com ventos de mais de 155 km por hora, já deixou o litoral da ilha e segue em direção ao Mar da China. Uma das regiões mais afetadas, a região do Bicol, ainda não se recuperou dos tufões anteriores, Molave e Goni, que deixaram milhares de desabrigados e graves inundações nas últimas semanas. Autoridades alertam para o risco de deslizamentos de terra, assim como de mar revolto. Cerca de 180 mil pessoas estão desabrigadas e foram deslocadas para abrigos em escolas e academias, segundo a Defesa Civil. Os serviços meteorológicos alertaram que a costa, incluindo Manila, ainda pode ser afetada por mais tempestades neste mês. O presidente filipino Rodrigo Duterte disse em um comunicado que o governo tem a situação sob controle e prometeu indenizações e atendimento psicológico para os afetados. As Filipinas são um arquipélago de mais de 7.006 ilhas que registraram anualmente cerca de 20 grandes tempestades. Em 2013, o tufão Haiyan provocou mais de 7.003 mortos, sobretudo na cidade de Tacloban, no centro do país. Bom, vamos à próxima notícia. O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entrou com um recurso no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pedindo a revogação da decisão do Tribunal Especial Misto, que determinou a desocupação do Palácio Laranjeiras no último dia 5. Na última segunda-feira, Wilson Witzel e sua família retornaram à casa no bairro do Grajaú, na zona norte do Rio de Janeiro. No mandato de segurança, a defesa de Witzel afirma que o voto do relator no processo de impeachment no Tribunal Misto, o deputado Valdec Carneiro do PT, deu um cavalo de pau ao final para determinar de ofício de modo absolutamente inopinado e arbitrário, porque sem qualquer previsão legal, a imediata retirada de Witzel da residência oficial. Os advogados afirmaram ainda que, apesar de afastado temporariamente, Wilson Witzel ainda é o chefe do Poder Executivo estadual e, como tal, sofre constantes ameaças à sua vida. A defesa também argumentou que a decisão do ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o afastamento de Wilson Witzel, ressalvou de forma expressa a possibilidade da residência oficial e de pessoal e serviços imediatamente a ela correspondentes. Os advogados também ressaltam que a presidente Dilma Rousseff, do PT, continuou morando no Palácio da Alvorada durante os 8 meses do processo de impeachment que resultou na cassação do seu mandato. Também citou o processo de impeachment do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, que vai poder continuar morando na residência oficial do Estado até o julgamento final do processo. A ação foi ajuizada e distribuída ontem para o gabinete do desembargador Antônio Iloísio Barros Bastos, que vai ser o relator do caso no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Bom, vamos à próxima notícia. As internações por coronavírus na França já excedem as da primeira onda, com mais de 32 mil pacientes atualmente em hospitais, anunciou o primeiro-ministro francês Jean Castex hoje. No total, 4.803 pessoas estão atualmente em terapia intensiva em toda a França, o que corresponde a 95% das capacidades totais. Diante dessa situação de saúde, o primeiro-ministro disse que seria irresponsável suspender ou mesmo flexibilizar o dispositivo de confinamento e que enfrenta a indignação de comerciantes que exigem um relaxamento das medidas em vigor. O presidente francês Emmanuel Macron decretou um novo confinamento a nível nacional no dia 30 de outubro, o que obriga ao fechamento de negócios considerados não essenciais. Atualmente, os franceses só podem sair de casa para trabalhar quando não podem fazer isso de casa, ir a uma consulta médica, ajudar um parente, fazer compras essenciais ou sair rapidamente para fazer exercícios ou dar um passeio perto de casa. Segundo o primeiro-ministro francês Jean Castex,
o fechamento de todas as lojas não essenciais e a diminuição do número de viagens devido ao aumento do teletrabalho fez o número de contaminações cair em 16% nessa semana. Mas o primeiro-ministro pediu prudência porque essa tendência é recente e frágil. Um relaxamento do confinamento poderia ser cogitado no dia 1º de dezembro, caso se confirme uma queda na curva de contágio, disse o primeiro-ministro, mas excluiu que bares, restaurantes ou academias reabram nessa data. A França acumula 42 mil mortos por Covid-19 desde o início da epidemia em março. Bom, vamos à próxima notícia, uma notícia boa. 8 dias após ser submetido a uma delicada cirurgia no cérebro, o ex-jogador Diego Maradona recebeu alta da clínica de Olivos, onde estava internado em Buenos Aires. O craque deixou o local de ambulância no fim da tarde de hoje. Com a presença da família Maradona para tomar decisões sobre Diego e sua saúde, sabe-se que o El Pibe não voltará para sua residência em La Plata. Segundo o jornal Olé, tudo indica que ele será transferido para uma casa em Nordelta, no norte de Buenos Aires, para continuar com uma recuperação cuidadosa após a séria intervenção. Diego Maradona passou por uma cirurgia na semana passada para a drenagem de uma pequena hemorragia no cérebro. O ídolo argentino apresentou sintomas de abstinência e disse que não queria passar mais tempo no hospital. Segundo o médico Leopoldo Luque, a cirurgia era considerada simples, mas havia preocupação pela condição do ex-jogador, que completou 60 anos recentemente. Bom, o nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá lá no nosso canal, corre lá. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quinta-feira para vocês e até a próxima edição do Tarek Notícias. Valeu!